bom dia, crianças! Vamos dar início ao segundo semestre de aulas, ainda com as nossas aulas remotas. Mas logo estaremos na nossa escola com as nossas aulas presenciais. Para iniciar as nossas aulas, eu quero pedir a vocês que continuem com toda a dedicação que vocês estiveram durante o primeiro semestre. Fazendo as atividades em dias, mandando pontualmente. Lembrem-se, crianças, pontualmente, continuem assim. Nós iniciaremos nossas aulas às 8 horas da manhã e teremos até o meio-dia para vocês fazerem todas as atividades. Então, sempre que surgir alguma dúvida, pergunte para a tia Carla, que nós estaremos resolvendo, tá bom? Não deixe para resolver as atividades de vocês em outro horário. Continuem fazendo sempre durante o horário das aulas, porque só assim, quando surgir uma dúvida, você terá o acompanhamento da professora para tirar essa dúvida. Vamos continuar e prestem bastante atenção, porque a nossa primeira aula de hoje será a aula de História. É tão bom poder lembrar todos. Bom dia, crianças! Na nossa aula de História, nós vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas. Como vocês já sabem, o Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países também vieram e continuaram tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo, a exploração das nossas riquezas, crianças, das nossas riquezas naturais. Agora, você vai saber por que franceses e holandeses não conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Vamos iniciar pelas invasões francesas. Os franceses, eles desembarcaram no litoral da América Portuguesa ainda no ano de 1500 a 1530. Isso em busca do pau-brasil, assim como os portugueses. Então, eles tinham interesses em apoderar-se de uma parte das terras. No ano de 1555, ainda no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, hoje o atual estado do Rio de Janeiro. Então, sendo assim, eles conquistaram a confiança dos tamoios, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios. Os tamoios, como vocês sabem, eram um grupo de indígenas. Então, como eles haviam atraído essa confiança dos tamoios, né, e os tamoios haviam organizado a Confederação dos Tamoios com o objetivo de lutar contra os portugueses que queriam escravizá-lo, eles juntaram-se a este grupo. Os portugueses, então, reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão, crianças, só veio a acontecer no ano de 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Nessa época, quem governava era o Mendes Sá, né? E Estácio de Sá era o seu sobrinho, que viera ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses e foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta. Além disso, crianças, Estácio, que era o sobrinho de Mendes Sá, fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Então, os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612 e estabeleceu ali no Maranhão, fixando suas moradias. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, que hoje é a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os tais franceses do Maranhão e daí começaram a povoar a região, sendo esta a melhor maneira de defendê-lo. Então, foi assim que aconteceu a invasão dos ingleses aqui no Brasil. Como vocês viram, assim como os outros povos, né, eles tinham interesses estes que eram de invadir para a comercialização do pau-brasil e também a conquista de terras. Agora vamos ver como foi que houve a invasão dos holandeses. Felipe II, que era o rei da Espanha, no ano de 1580,
assume o poder após a morte do seu avô, que era o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive aqui o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, crianças, estabeleceu-se a União Ibérica. O rei da Espanha, que na época era Felipe II, era inimigo dos holandeses, porque a Holanda, que pertencia à Espanha, na época já era independente. Como represália, proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América Portuguesa. Então, o Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses, ocuparam primeiramente Salvador, que lá ficaram por 1 ano, depois invadiram Pernambuco e por lá permaneceram 24 anos, controlando quase todo o litoral nordestino. A invasão de Pernambuco foi escolhida pelos holandeses porque essa capitania, na época, era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar, como vocês já viram nos capítulos anteriores. E os holandeses queriam controlar o comércio da produção do açúcar na Europa. Então, Maurício de Nassau chegou ao Pernambuco em 1637 para assumir o governo. Fez a região progredir bastante e ele foi muito estimado pelos colonos de Olinda e de Recife, justamente por trabalhar muito em prol dos pernambucanos. Então, sua administração pretendia manter o domínio holandês aqui para sempre, né? Ele tinha o objetivo de fazer esta capitania, né, que hoje mais basicamente conhecida como a cidade de Recife, ele tinha o objetivo de fazer com que ela prosperasse. Então, por isso que ele queria fixar a sua moradia aqui. Daí os investimentos e a boa relação com os colonos. Então, ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem a ligação com a Holanda. Maurício de Nassau, que era alemão, voltou à Holanda, país para o qual trabalhava, em 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, estes colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses ficou conhecida como Insurreição Pernambucana, que durou basicamente, crianças, 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1648 a 1649 aconteceu as 2 batalhas dos Guararapes. Os holandeses se renderam e, finalmente, em 1654, voltaram para o seu país. Então, quando os holandeses deixaram Pernambuco, eles levaram mudas de cana e produziram açúcar para vender na Europa. Com isso, o que aconteceu, crianças? O açúcar produzido na América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa, na quantidade que era comprada antes, né? Que era uma grande quantidade. E isso causou enorme prejuízo ao comércio da colônia. Então, esta era a nossa aula, né, de história de hoje. Então, até a próxima aula, crianças.